Oi, gente! Olha eu aqui de volta para falar com vocês sobre finanças, né? Sobre como economizar. E hoje não ia ser diferente, o nosso vídeo hoje com o tema como se organizar financeiramente. Vou passar 7 dicas essenciais, muito produtivas, muito boas, para você sair do caos financeiro. E a última dica é aquela que ajusta mesmo a nossa mente, que faz você realmente entender, né, o porquê de ter que economizar, o porquê de ter que ajustar as contas, porque senão a gente termina, né, só com dor de cabeça, com noites sem dormir, porque realmente o caos financeiro deixa você sem dormir, né? Vamos lá para mais um vídeo. Então, gente, o primeiro passo que nós temos que fazer para organizar nossas finanças é separar o que é necessário do que é aquele que é desejável para a gente. Então, muitas das vezes a gente vai fazer uma compra, né? E acha que aquela compra é a necessidade que você está naquele momento, que aquilo ali é um item essencial, que você não pode passar sem ele, que você não pode sobreviver sem ele. A nossa mente, gente, tende a nos prejudicar. Muitas das vezes, né, você às vezes vai para um comércio e os seus olhos brilham quando vê aquele item que você tanto quer, que você tanto deseja, e às vezes apenas é o seu desejo que está aflorando, não é a necessidade. Então, como é que eu posso diferenciar? Primeiro, vocês têm que perguntar a si mesmo: esse item, ele é essencial na minha vida? Esse item vai me fazer bem? Esse item vai fazer com que eu realmente produza, crie, né? Faça alguma coisa realmente necessária na minha vida? Ou é simplesmente aquele desejo de ter? Que muitas das vezes a gente tem, às vezes porque os outros têm, às vezes porque aquela colega comprou, e você também quer ter aquele item. Às vezes não é necessário, às vezes é só desejo físico, desejo psicológico, né? Às vezes você quer só por ter e não por necessidade. Esse é um diferencial. Então, esta é a minha primeira dica. Olhando o meu roteiro, que eu estou agora uma mulher com roteiro, gente. Tô bem, né, bem organizada, tentando me organizar junto com vocês. O segundo item, como eu já falei e falo sempre, anote tudo que gasta. Gente, às vezes até você acha que um simples cafezinho, um pirulito de centavos que você gasta no comércio, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você vai, né, gastando e acha que é um centavo. Ah, mas eu vou anotar nada, foi só R$ 1 que eu gastei. Mas aquele real é dinheiro que saiu do seu bolso. Então tem que ser anotado. Pega aquelas caderninhas de bolso. Muitas vezes a gente retira dinheiro. Eu fazia sempre assim, gente. Eu andava com uma cadernetazinha, porque hoje tem Pix, né? Hoje a gente tem o Pix, que ele nos ajuda a não andar tanto com dinheiro no bolso. Mas antes eu tirava o dinheiro do banco, né? Ia lá, sacava, vamos dizer que eu sacava R$ 100 para os gastos, né, pequenos. E simplesmente esses R$ 100 ele ia-se embora, que eu não via, não via. Então, aprendi, quando eu tirava os R$ 100, eu tinha uma planilhazinha no meu celular e tudo que eu ia gastando com aqueles R$ 100 eu anotava. Então, quando ele terminava, quando finalizava, eu ia lá naquela planilhazinha, né? Economia, é uma planilhazinha que eu paguei bem pequenininho, acho que R$ 9,90 por ela. E ela me ajudava muito, porque eu anotava tudo que eu gastava, né? Tanto do dinheiro físico quanto o que estava no banco, porque as minhas contas geralmente eram em banco. Geralmente não, elas são mais em banco. Hoje ainda mais do que dinheiro no bolso. Quase dinheiro no bolso eu não vejo. Mas era assim que eu fazia. Eu anotava tudo que eu tirava, quando eu sacava o dinheiro,
Anotava tudo para mim ter uma noção do que eu estava gastando. Então, esta é a minha segunda dica. Então, anotar tudo que você gasta, né? Tudo que você gasta, seja no caderno, seja numa planilha, de qualquer forma, você anotando, você já vai ter uma noção para onde está indo o seu dinheiro. Terceira dica: crie um orçamento mensal. Que seria um orçamento mensal? Você ter uma planilha, ter umas anotações, de qualquer forma que você fizer, já serve como orçamento mensal. Acho que daqui uns 2 a 3 vídeos, na próxima semana, eu creio, eu já estarei postando um vídeo sobre orçamento mensal, sobre como vocês podem fazer para, né, um modelozinho simples mesmo que eu uso e que vai servir também para vocês. Mas vocês também podem montar esse orçamento mensal com uma planilha, num caderno, né, colocando lá as receitas, as despesas mensais, tudo que está entrando, a previsão, vocês podem fazer uma previsão do que vai gastar naquele mês, e no final vocês vão olhar, quando for no último dia do mês, você vai lá e ver o que realmente gastou, se foi mais ou se foi menos. Então, quando você faz um orçamento mensal, você tem uma noção dos seus gastos, né, do dinheiro que está entrando, que está saindo. Eu foco muito nesse anotar, porque o anotar você faz uma ideia para onde está indo o seu dinheiro. Se está indo, se você está gastando com coisas necessárias ou supérfluas. Então, você já tem mais ou menos uma noção do que fazer, de onde tirar, de onde, né, diminuir, de onde reduzir, para que você não gaste a mais do que ganha. Quarta dica: monte uma reserva de oportunidade. Gente, eu nunca gosto de usar o nome reserva de emergência. Todas as pessoas que a gente vê dizem, faça uma reserva de emergência. Eu não gosto. Eu gosto de dizer reserva de oportunidade, porque atrai oportunidade, né? A gente tem aquela história de que a gente atrai o que pensa. Então, se você pensa em oportunidade, você vai atrair oportunidade. Então, qual seria a reserva de oportunidade? É você tirar mensalmente um valor do seu orçamento, do seu dinheiro que você entra na sua casa. Não é só do seu salário. Para vocês fazerem uma reserva, você tem que fazer de todas as pessoas que ajudam no orçamento familiar da casa. Se é seu marido, se é você e seu filho, se é você sozinha. Então, é toda a renda que entra na casa. Então, desta renda, você tiraria 5%, né, daquele orçamento familiar, daquela renda mensal, para fazer essa reserva. Essa reserva seria para garantir pelo menos o mínimo, né, que é recomendado, de 3 meses de salário da casa. Tipo assim, se você ganha R$ 2.000, seu marido ganha R$ 2.000, dá R$ 4.000 o orçamento da casa. A receita que entra na minha casa, R$ 4.000. Eu vou tirar 5% dele, então eu vou tirar R$ 200. 5 vezes 4, 20, dá R$ 200. 5 vezes 4.000, R$ 200. Eu destinaria, né, para aquelas caixinhas e fazia a reserva de oportunidade. Então, começaria com 200, dependendo do seu salário, da renda que está na sua casa. Sempre que possível, ir aumentando essa renda, aí você vai ter um montante, né, muito mais significativo para que você possa realizar aquelas oportunidades que vão aparecer ao longo da sua vida, ao longo dos meses, né? Às vezes você quer comprar um item realmente que é necessário para a sua casa, um fogão que quebrou, uma geladeira que pifou, eu quero trocar aquela geladeira, eu preciso trocar um fogão, e eu vou lá para o cartão de crédito, né? Me acabar no cartão, dividir em 10 parcelas, passar o ano todo para pagar. Você fazendo essa reserva,
você vai lá, tem a chance de comprar à vista, porque comprando à vista você vai ter seu desconto, então vai ser uma reserva realmente de oportunidade. Então, sempre que possível, você vai aumentando aquela reserva. Quinta dica, corte os gastos desnecessários. Então, às vezes, a gente tem assinaturas, compras por impulso, tudo isso são compras desnecessárias. Como eu falei no primeiro item, né? Se é necessidade ou desejo. Se for necessidade, você vai ter que comprar. Mas se for apenas um desejo, seria uma compra por impulso. Então, se eu não vou comprar, então ela já serve, né, como gastos desnecessários. Então, não compro. Não compro. Se eu não estou precisando, eu não compro. Deixa de comprar. Então, se você consegue, às vezes você tem uma assinatura de uma Netflix, uma assinatura de revistas, que quase não vê. Passa o dia fora, chega em casa cansado, não assiste Netflix, fica lá todos os meses pagando aquela conta. Não estou dizendo que vocês não deixem de fazer. Se vocês gostam de assistir filme, se são cinéfilos, feito eu, que eu gosto, amo filmes, e sempre tenho, né? Sempre que tenho uma oportunidade que chego em casa, a primeira coisa que eu faço é assistir filmes, porque eu sou realmente viciada em filmes. Mas às vezes a gente tem uma assinatura de revista que você nem tá aí, tá lá um montante de revista e você não lê. Então seriam gastos desnecessários que você pode evitar, que já evita de você estar gastando do seu orçamento. A sexta dica, pague dívidas com estratégia. Qual seria a dívida com estratégia? Temos duas estratégias. Existe a estratégia da bola de neve, que é você pagar o que deve menos, as contas menores, e a estratégia da avalanche, que é aquela realmente que vem derrubando tudo, é aquela que tem juros altos, dívidas de financiamento, da casa, tudo aí são contas realmente grandes com juros altíssimos. Eu nem falo da casa, gente, a casa é um item essencial para a gente. Então, se você tem um financiamento da casa, o que você pode fazer é ir amortizando aquela dívida, né? A gente pode depois eu tentar montar para vocês uma estratégia de como fazer para diminuir, né, as parcelas de um financiamento de uma casa. Por quê? Porque o financiamento de uma casa é 30 anos, é 35 anos, é 20 anos. Então, é realmente uma dívida imensa. Que o que pode fazer você ir amortecendo aquela dívida para que reduza menos parcelas, reduza menos anos, né? Então, a bola de neve seria você começar com aquelas dívidas menores, que tem juros menores, que são contas menores, tipo crediário, cartão de loja, que às vezes você faz uma compra pequena. Então, a bola de neve você ia pagando aquelas contas pequenas. Então, pague as dívidas com estratégia, para que você não pene depois com aquele montante de dívida, e procura o dinheiro e não acha. A sétima dica, não menos importante, mas é essencial, como eu disse lá no início, ela é essencial realmente para que você se programe, se organize. Qual seria esta dica? Planeje seus objetivos financeiros. O que seria isso? É definir metas. Qual o meu objetivo? O que é que eu quero comprar? O que é que eu quero alcançar economizando? Se você faz metas, fica mais fácil de você ter motivação para economizar. Então, tem vamos dizer, aquele item que você quer fazer. Aqui na minha casa eu fiz isso com o sonho que eu tinha. Eu tinha uma meta, eu tinha um sonho de reformar, de trocar o piso da minha casa e reformar a minha cozinha. Gente, esse sonho é muito antigo. Eu moro nesta casa há 33 anos. 33 anos eu moro nesta casa. Achava que era 32, mas é a idade do meu filho. 33 anos que eu moro nesta casa. E desde que eu botei o piso nela, há mais de 20 anos, que eu tento trocar porque ele ficou velho, era um piso muito velho.
E esta era a minha meta. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu juntei, planejei, né, para vocês terem uma ideia, a minha compra foi esse ano. Eu comprei o piso, meu piso da casa foi mais de 8.000 reais. Eu tinha uma reserva de oportunidade que eu já vinha criando ela quando eu comecei a organizar-me financeiramente. Então, eu dei uma entrada de 5.000 reais, parcelei o restante, né, em parcelas. Por quê? Porque eu estou igual a vocês, eu estou com dívida, eu estou com contas a pagar, mas eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. Mas mesmo com estas contas que estão dentro do meu orçamento, eu não estou endividada para não me deixar sem dormir. Eu continuo pagando, está no meu orçamento, né? Então eu estou, vamos dizer, tipo, organizada, assim, entre aspas mesmo, já. Porque eu estou começando mesmo a me organizar, tem um ano, né? Mais ou menos um ano. Depois que eu quebrei a empresa, como eu vou contar para vocês em um vídeo específico sobre isso, eu quebrei uma empresa que eu tinha de 27 anos, não consegui mais mantê-la, tive que fechá-la. Então, foi a partir daí que eu tive, né? Eu tenho que me organizar financeiramente, eu tive que sair desse caos que eu vivia, e foi quando eu comecei a realmente a ter aquela reservazinha de oportunidade, começar a juntar de pouquinho, feito como eu disse, de grão em grão, eu enchi, né, o meu cestozinho lá da minha reserva e consegui comprar o meu piso. Por isso que eu digo, desculpe, se vocês têm um objetivo, fica muito mais fácil de você conseguir tirar aquelas porcentagenzinhas, tirar aqueles 50 reais, aqueles 30 reais, aqueles 20 reais, seja qual for o valor que você tenha, que você consiga tirar mensalmente, mas já serve de reserva, porque o ruim é de você não ter. Se você consegue guardar 20 reais, é melhor do que você pagar os 20 reais, né? Então, você tendo tudo isso, você vai ter, vamos dizer, o primeiro passo para que você consiga chegar lá no topo, porque é no topo que a gente almeja chegar. Você não pode, de jeito nenhum, querer ficar apenas, né, no pequeno, sonhando pequeno. A gente tem que sonhar alto, porque o nosso Deus que está lá em cima é alto, então ele ajuda a gente realmente a chegar no topo. E é nesse topo que a gente, né, todo mundo sonha. Então, refazendo os 7 passos, nós tivemos clareza, né, como separando as necessidades de desejo e necessidades ou desejos, que a gente separou. Nós tivemos orçamento, né, que criar o orçamento mensal, reserva de emergência, reserva de oportunidades, corte, não cortar tudo que for desnecessário, quitar as dívidas menores ou as maiores, dependendo do dinheiro que entra, né, na casa, e planejar. Com o planejamento, você vai chegar lá no topo, tenho certeza. Então, fiquem aí, compartilhem, se inscrevam, quem ainda não foi inscrito. Vou ter, como eu disse a vocês, vídeos todos os dias durante 3 meses, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Então, eu estou soltando vídeo, estou gravando, né, o que eu posso. Meu celular está travando. Eu vou lá, deleto um vídeo para gravar outro, porque o meu celular está nas últimas, está pedindo realmente, né, outro. E eu não tenho ainda a verba necessária para comprar um outro, mas tenho que providenciar urgente um outro celular para que eu possa gravar de uma só vez uns 4 a 5 vídeos por semana, porque aí fica como um lote, né? Eu vou fazendo por lote. Ok, gente? Até o próximo vídeo e tchau para vocês!